Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer a lista de exercícios do professor Aldo, né? Vocês que são aí do primeiro super. Nós estamos no livro 3, frente 241, módulo 9. E o tema dessa aula é código genético, tá bom? Vamos ver o que o professor Aldo passou de tarefa para a gente aí? O exercício 6, em que ele fala: o quadro a seguir contém um segmento de DNA, os códons e os anticódons correspondentes. Daí, olha só, o segmento de DNA tem duas fitas, a fita de cima e a fita de baixo, que eu vou chamar de fita molde, porque é a partir dessa fita que eu vou codificar um RNA mensageiro, e a partir do RNA mensageiro eu terei as trincas correspondentes, né, ou anticódons, lá no RNA transportador. Então, completando o que é o item 1, que é a pergunta dele, né, preenchendo corretamente, os algarismos 1, 2, 3 e 4 devem ser substituídos, respectivamente, por... Então, vamos ver. Um tem que ser complementar do G a C. Então, a sequência certa seria C, T, G, tá bom? Isso me dá alternativa D ou E. Considerando essa fita, né, como fita molde, eu tenho no RNA mensageiro, o item 2, que precisa ser complementar a sequência, né, TAA. O problema é que no RNA mensageiro, gente, eu não tenho timina, eu sempre tenho uracila no lugar. Então, a sequência 2 precisa ser obrigatoriamente AUU, tá? Bem como a sequência 3, que tem que ser complementar a AGT e sem timina, a sequência fica UCA. Isso já me deu a alternativa E como resposta, mas eu preciso confirmar. Vamos ver se o item 4, que precisa ser complementar, né, ao RNA mensageiro, será que ele vai bater também? Bom, se no RNA mensageiro eu tenho GAC, o item 4 precisa ser obrigatoriamente CUG. Beleza, isso me dá a alternativa E. Só que eu quero aproveitar essa questão para reforçar algo extremamente importante para vocês. É assim, enquanto a sequência de 3 nucleotídeos no DNA eu chamo de trinca, a sequência complementar a ela no RNA mensageiro eu vou chamar de códon. Então, códon são sempre as trincas de nucleotídeos que eu encontro no RNA mensageiro. E ainda, complementar a ela, mas no RNA transportador, eu vou chamar de anticódon. Essa mesma sequência anticódon, quando sair do RNA transportador e passar, né, a fazer parte da proteína, aí eu vou passar a chamar de aminoácido, tá bom? Então, no DNA é trinca, no RNA mensageiro é códon, no RNA transportador é anticódon, tá? E na proteína, o anticódon recebe outro nome. Ele passa a ser chamado de aminoácido. Tudo bem? Muito boa questão, viu, gente? Importante. Essa 7 da Unicamp, ela pede para que a gente determine a sequência de bases do DNA que transcreve o seguinte, que transcreve o RNA mensageiro do seguinte peptídeo. Então, nesse enunciado, de cara, eu preciso entender que ele me contou de 3 moléculas e que ele está me dando a sequência apenas do peptídeo, ou seja, da proteína. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para resolver uma questão como essa é organizar o raciocínio, tá? Então, eu tenho na proteína os seguintes anticódons: metionina, glicina, alanina, serina e arginina. E aí, a sequência desses anticódons, segundo a tabelinha que ele me deu aqui ao lado, é UAC, CCU, CGA, AGA e GCG. Se eu tenho anticódons, como é que fica o RNA mensageiro dessa sequência? AUG, GGA, para CGA eu tenho GCU, UCU e CGC, né? Essa sequência de RNA mensageiro totalmente complementar aos anticódons. Só que ainda não é RNA mensageiro que ele pediu. Ele pediu a sequência do DNA. Se ele pediu a sequência do DNA, eu preciso achar a sequência que é correspondente a esse RNA mensageiro. Então, fica AUG no DNA, TAC, GGA no RNA mensageiro, CCT no DNA, GCU no RNA mensageiro, CGA no DNA, UCU no RNA mensageiro, AGA no DNA, CGC no RNA mensageiro, GCG
no DNA, tá? E aí, como é DNA, vocês precisam ainda, além disso que eu anotei aqui para vocês, achar a sequência complementar dessa fita de DNA. Essa fita que a gente desenhou é apenas a fita molde. A fita complementar dessa fita de DNA ficaria como ATG, GGA, GCT, TCT, CGC, tá bom? Mas é uma questão fantástica e para mim, né, o que é mais necessário que a gente faça nesse exercício aqui é a organização das ideias. Lembrando onde está o anticódon, sempre no RNA transportador. Lembrando onde os códons estão, RNA mensageiro. E onde as trincas estão, que é sempre no DNA. Fechou? E, gente, essa daqui é a FUVEST sendo FUVEST. Amo a FUVEST. A FUVEST adora perguntar para vocês, alunos, quais são as propriedades do código genético. Daí a gente fala da universalidade, ou seja, o código genético ele é compartilhado por todos os organismos vivos do planeta, né? O código genético ele é degenerado. Então, um aminoácido pode ser descrito por vários códons, mas ele é não ambíguo. Por quê? Um códon só pode significar um aminoácido. Sei lá, se eu pensar na AUG, AUG só pode significar metionina, tá? Jamais eu posso escrever AUG e me referir a um triptofano, porque o códon AUG só significa o aminoácido metionina. Fechou? Então, quando ele faz a seguinte pergunta, a substituição de uma única base nitrogenada na molécula do DNA leva necessariamente à substituição de um aminoácido no polipeptídeo correspondente? Sim ou não? Não, galera, claro que não. Porque o nosso código genético ele é degenerado, ou seja, mais de um códon pode codificar, ficou cacofônico aí, né? Pode significar um mesmo aminoácido, tá bom? Então, ele é degenerado. Um códon, ele significa apenas um aminoácido, mas um aminoácido pode ser descrito por vários códons, tá bom? Excelente questão, é FUVEST sendo FUVEST. Lembrem-se, ela adora perguntar as propriedades do código genético, tá bom? A questão 9 é aquela questão de descanso no meio da tarefa, né? Ai, fiquei cansado de tanta coisa que eu resolvi até agora. Uma questão de descanso é a questão 9. Então, ele tem um enunciado comprido, mas ela é facinha. Uma proteína sintetizada a partir de informações presentes no material genético. O DNA fornece a mensagem via RNA mensageiro para a síntese de proteínas, que ocorre no citoplasma da célula. Cada trinca do DNA corresponde a um códon do RNA mensageiro, que tem complementaridade com o anticódon presente no RNA transportador. Nenhuma novidade até aqui, né? Sendo assim, uma proteína formada por 20 aminoácidos. Se são 20 aminoácidos, ela é codificada por uma molécula de RNA o quê? Mensageiro, né, gente? É sempre um mensageiro que traz a receita ou a sequência daquilo que eu vou encontrar na proteína. E esse RNA mensageiro, se são 20 aminoácidos, são 20 códons. Só que se um códon são 3 nucleotídeos, 20 códons tem quantos nucleotídeos? Tcharam! 60, tá? Então, é uma questão muito, muito fácil, só que tem que prestar atenção. Porque nucleotídeo são sempre 3 para formar um aminoácido. Se ele me dá um número de aminoácidos, para eu achar os nucleotídeos, eu multiplico por 3, tá bom? Amei essa questão, adorei. É uma questão de descanso no meio da tarefa. Ó, essa questão da UFO, ela tem um peguinha, tá? Ela tem um peguinha e eu confesso para vocês que eu mesma caí no peguinha, depois eu falei, puxa vida, a UFO sendo UFO, enganando a gente tem que ser mais esperto que a UFO, tá? Então ele fala assim, o aminoácido leucina pode ser codificado por mais de uma trinca de nucleotídeos do DNA. Beleza. Assim sendo, podemos dizer que 1. O código genético é degenerado? Sim. O que significa que um aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca? Sim. 2. Um aminoácido pode ser codificado por apenas uma trinca de nucleotídeos de DNA? Ó, quando ele fala pode, ele não traz a obrigatoriedade, ele traz a possibilidade. Então, essa é verdadeira por ser uma possibilidade, não por ser uma obrigatoriedade, tá?
Então, na minha primeira leitura desse item 2, eu dei como falso, mas depois que eu parei para pensar, ele dá possibilidade, ele não dá obrigatoriedade. Então, o aminoácido ele pode ser codificado por apenas uma trinca do DNA? Pode. Ele necessariamente vai ser assim? Não. Mas ele não afirma isso no item 2. Então, o item 2 ele tem um peguinha para a gente ficar esperto, para a gente ser humilde na hora de responder os exercícios e não cair nessas pegadinhas, tá bom? E por fim a 3, né? Assim como a leucina, que pode ser codificada por diferentes trincas, uma determinada trinca também pode codificar diferentes aminoácidos. E aí é falso, né, gente? Não é uma trinca só pode codificar um aminoácido. Então, sendo verdadeiras a 1 e 2, eu coloco como resposta nenhuma delas, alternativa E, tá bom? Muito cuidado, viu, gente, para resolver questões como essa. Bom, a 13 também é uma questão de descanso. Organismos são ditos transgênicos quando, por técnica de engenharia genética, recebem e incorporam genes de outras espécies, os quais podem ser transmitidos aos seus descendentes. Exemplos desses organismos são as plantas transgênicas, receptoras de um gene de outro organismo, que lhes confere resistência a certos herbicidas. Para que ocorra a síntese da proteína codificada pelo gene inserido no genoma da espécie receptora, diversas condições devem ser observadas. Entretanto, fundamentalmente, essa técnica é possível porque todo mundo conversa sobre características genéticas da mesma forma. Todo mundo usa o mesmo código genético. Ou seja, o código genético ele é comum, ele é universal a todos os seres vivos. Muito boa questão, viu, gente? Só que é tranquilíssima, né? A 14. A 14 fala assim: suponha uma extensão de molde de DNA com a seguinte sequência de desoxirribonucleotídeos: ATA, CGA. É incorreto. Cuidado, hein, gente? Às vezes a gente lê a primeira que é correta, já vai lá, logo marcando e esquece que o enunciado está pedindo que é incorreto. Vamos ver o item A? Os códons especificados por essa sequência são UAU, GCU. Vamos ver? ATA, UAU, CGA, GCU. Verdadeiro, então não é essa, porque ele quer a falsa. B. Os anticódons complementares ao RNA mensageiro produzidos por essa sequência são... Bom, se o códon é o AU, a sequência complementar é AUA, verdade. Se o códon é GCU, a complementar é CGA, verdade. Então a B também é verdadeira. C. Os ribonucleotídeos especificados por essa sequência são TAG, GCT. Bom, ribonucleotídeo a gente nem tem essa sequência. E quando ele bota uma timina em qualquer coisa que não seja DNA, tá errado, né, gente? Então, certamente, a alternativa errada é a C. Mas vamos ver a D? O fio de DNA complementar ao filamento dado é... Bom, se é ATA, tem que ser TAT? Verdade. Se é CGA, o fio complementar tem que ter GCT? Verdade. E, por fim, a letra E, essa sequência codifica 2 aminoácidos. Sim, codifica, porque como eu tenho 6 nucleotídeos, cada trinca, né, ou cada 3, significa um aminoácido lá na proteína, tá bom? Então, a E também é verdadeira. E, por fim, gente, a 15 é uma questão também trabalhosa, mas eu gostei muito de fazer. Supondo que o peso molecular médio de um aminoácido é de 100 unidades, quantos nucleotídeos, em média, estão presentes em uma sequência codificadora de RNA mensageiro, responsável pelo sequenciamento dos aminoácidos em um peptídeo, com peso molecular de 27.000 unidades? A primeira coisa que eu preciso fazer quando eu tenho um exercício como esse é organizar o meu raciocínio. Como, Fer? Presta atenção. Um aminoácido, ele me deu que pesa 100 unidades. Se ele tem, né, uma proteína que pesa 27.000 unidades, quantos aminoácidos eu tenho nessa proteína? E aí eu faço a regra de 3 e acho 270 aminoácidos. Mas a pergunta dele quantos nucleotídeos estão presentes? A mesma coisa, a regra de 3. Se cada aminoácido tem 3 nucleotídeos, se